Quiz 746, também Banca RBO, Montemor 2019. É uma anomalia que ocorre pela união de dois germes dentários, dando origem a um dente com duas coroas e duas raízes, podendo ser parcial, quando apenas as coroas se unem, ou total. Alternativa A, anquilose; B, geminação; C, concrescência; e D, fusão. Aqui a gente eliminaria de cara a alternativa A, porque anquilose não é a união de duas estruturas dentárias, mas é a união da raiz com o osso alveolar. Então, perda do ligamento periodontal e acontece essa união entre cemento da raiz e osso alveolar. Consequentemente, isso não é a união dente com dente. As outras três alternativas seriam distúrbios dentários mesmo. Geminação, concrescência e fusão. Geminação, quando um germe dentário tenta dar origem a dois germes, geralmente na parte coronária. Então, um tenta dar origem a dois. E aqui, quando a gente fala do enunciado, é uma anomalia que ocorre pela união de dois germes, dando origem a um. É o contrário. Dois se unem e formam um. E aí não é geminação, e sim fusão. Por quê? Poderia ser concrescência também, mas aqui nesse enunciado não fala que a união se dá pela parte radicular, não fala que dá pela parte do cemento. E até uma amiga nossa no Instagram deu a dica. Concrescência, lembra o quê? Concreto. Concreto, cimento, ou cemento. Então lembra, né? Concrescência, cemento. Quando é a união, pode ser parcial, ou só pela parte coronária, ou só pela parte radicular, ou total, parte coronária e parte radicular, a gente fala que é uma união, uma fusão total do dente. E aí é o gabarito alternativa D. Eu vou mostrar algumas figuras para fixar e você não perder mais uma questão dessa. Esse tipo de questão é uma das questões que mais caem no concurso da RBO, quando a gente pensa em estomatologia. Despenca questões de distúrbios ou patologia dentária, principalmente falando desses conceitos de fusão, geminação, concrescência e também da perda da estrutura dentária após a erupção do dente, que é a atrição, abrasão, erosão, abfração, perimólise. Você tem que saber tudo isso. São muitas questões relacionadas a esse tema. E aí é um direcionamento muito importante para você, talvez um dos temas mais recorrentes na banca RBO. Então vamos mostrar as figuras para fixar. Então a fusão, dois germes dando origem a um dente, né? Então pela união de coroa e uma parte da raiz. Então a gente observa que nesse um dente, né, entre aspas, existem duas câmaras pulpares e dois condutos radiculares. Consequentemente, fusão. É simples na hora de fazer a contagem, quando a gente está fazendo a contagem do número de dentes. Quando acontece a fusão, se uniu dois germes em um, existe um número menor de dentes. Se o paciente teria o número normal de dentes, 20 dentes na dentição decida, ou 32 no caso da dentição permanente, ele vai ter um a menos, né, 19 e 31, por exemplo. Na geminação, quando a gente faz a contagem dos dentes, clinicamente é muito parecido. Se a gente não tiver com a possibilidade de fazer um raio-x já de imediato, a gente faz essa contagem de dentes. Quando não há alteração da contagem de dentes, isso é geminação. Redução, fusão. Então é justamente o que acontece aqui, a geminação. Um tentando dar origem a dois, onde a gente observa dois cornos pulpares, né, desse dente aqui, mostrado aqui na radiografia. Um conduto apenas radicular, mas na coroa houve uma tentativa de formação de duas coroas. Na hora que a gente vê clinicamente, parece uma fusão inclusive. Então é um conduto apenas, mas dois cornos pulpares ou duas câmaras pulpares, onde durante o período da formação houve a tentativa de formação dessas duas câmaras pulpares. Então aqui só para mostrar uma fusão aqui da parte coronária e da parte radicular. Não é concrescência, porque concrescência, lembra, concreto, cemento. Então a união se daria principalmente ou somente pela parte radicular. Se há a fusão ou a união na região coronária, a gente já elimina a chance de ser uma concrescência, sim, uma fusão. Então a parte de patologia dentária é importantíssima. Despenca em concursos da